Mas assim, a questão ornamental, ornamental, me explica um pouco mais sobre ornamental, nos explique um pouco mais sobre Certo. ornamental. No geral, né, eu mencionei a questão do crescimento estrondoso na época da Uhum, pandemia, pela questão que todo mundo ficou um pouco mais em casa, as pessoas se resguardaram mais nos sítios, buscaram mais hobbies, né? uhum. E aí, eu acho que a principal paixão de criador é a criação, reprodução em si, né? Então, não é só você ter lá uma espécie X ou Y. A pessoa geralmente gosta de reproduzir, colocar para incubação, manejo do filhote, né? E aí existe para todo gosto, né? A Sim. ave ornamental tem para todo gosto, para cor, tipo, preço, é muito amplo, muito amplo, né? Então, nós temos grou coroado, pomba-goura, cisne, aí se você quiser uma régua de pompom, que é bem mais acessível, um pato de cor diferente, galinhas ornamentais, né, que são as de raças puras, é Uhum. muito amplo, é muito amplo. Mas geralmente essas raças, elas não são brasileiras, são de fora. E como é que Maravilha. faz para lidar, para não deixar misturar com outras espécies? Uhum. Elas podem viver assim, tipo, todo mundo junto, Não, misturado? basicamente o ideal é que você, para reprodução em si de raça pura, né, pra gente não Uhum. perder o padrão, é que tem as baias e são separados por plantéis. Existe a opção de alguns recintos comunitários, só que aí entra a questão, como eu falei, do comportamento da espécie, né? Então, dá para colocar, por exemplo, um mini marreco com um ganso. Só que aí esse mini marreco tem que ser um ganso tem que ser muito mais calmo para não dar atrito, né, entre as Uhum. espécies. Tem toda uma questão da disposição do recinto, né? Então, o lago, onde vai ser, como vai ser rampa. Às vezes tem uma questão de hierarquia dentro desse recinto também. Pois é, tu sabe que veio aqui o Renato Cervegnini, a gente gravou há pouco tempo com ele. Uhum. E ele me falando que existe no mundo animal, ali nas aves, a questão da liderança, cara. Tipo assim, você vê algum. Vou lá nas galinhas, né? Como faço essa venda de aves, assim, ele fala: não, não, Adriano, ali dentro ali do meu aviário tem umas galinhas que são mais dominantes. Uhum. E nas aves ornamentais é a mesma questão, Mesma situação. mas mesmo sendo espécies diferentes. Há espécies diferentes. Por isso é a questão, como eu falei. O ideal seria a criação de espécie específica, digamos, por recinto, né? Uhum, O que não acontece geralmente, né? Então a entendi. gente sempre chega o mais próximo possível do que deve ser, mas o que não acontece. E aí acontece algumas espécies de brigar entre si. Peru e pavões, se ficarem soltos, eu tenho no sítio, em época de produção eles acabam brigando bastante. Os pavões em si, os gansos, mas se você for manter essas aves em plantel, essa briga basicamente tem que acontecer para estabelecer hierarquia, né? Quem é o dominante, quem é o submisso. Porque se a gente ficar separando, 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 não Uhum. vai acabar nunca, que eles não vão delimitar, né? Definir como vai ser aquilo ali naquela temporada. É verdade que o. Agora eu vou fazer uma pergunta bem curiosa Uhum. aqui que o pessoal sempre me pergunta. É verdade que o ganso ele é um bom guarda pro sítio, assim? Ele é um Sim, animal. é uma ave que sinaliza, né? Então eles fazem barulho com qualquer movimentação diferente ali no ambiente. Algumas raças atacam, mas é mais por defesa. Então, geralmente, é época de reprodução para defender Uhum. o ninho, defender os filhotes, né? Existem algumas raças mais agressivas também dentro das espécies e as raças de ganso em si. Eu lembro que quando eu sou do mundo do futebol, jogava futebol, a gente ia num campinho. E aí, pra ir no campinho, tinha que passar num trilhozinho e tinha uns gansos, cara. E aqueles gansos atacavam a gurizada. E aí, eles cuidavam bastante do sítio. Então, assim, é um animal que ele tá sempre alerta, mas ele tá sempre alerta 24 horas não, porque ele deve dormir, mas assim, mais pra sítio, Fica quem tem muito sítio. atento, ele faz muito barulho também, né? E aí tem a questão do ganso sinaleiro, né? Que o pessoal fala exatamente por isso, né? Então ele dá sinal em qualquer situação, além da questão da protuberância acima do bico ali que eles têm. É, eu já anotei, já anotei.